mas uma vez que você se conhece, e você sabe que você já chegou ali no 6º tiro, no 7º, de 10, já está quase acabando, e você se conhece ao ponto de saber que não vai ser legal esses 3 últimos, e que vale a pena você, de repente, ficar uns 10 segundinhos ou 15 segundos a mais, aí, cara, é o ouro, porque você faz esses 3 últimos com um tempo basicamente semelhante ao que você fez, os anteriores. Então, isso daí é um ponto muito legal. Entrando aqui no nosso terceiro e último tópico, você faz todos e termina esgotado. Isso aqui é o cenário perfeito. É o cenário perfeito. Calma aí, antes da gente discutir sobre esse, deixa eu só marcar os campeões aqui que estão com a gente. Ó, o Eduardo J. Mello aqui com a gente, com muita força. O Douglas Hanson, boa noite. O Douglas Hanson aqui publicou bastante mensagem até. Estou aprendendo com suas dicas sobre lesão. Valeu, campeão. Nem mais, nem menos. Ele falou sobre vários pontos que a gente abordou aqui durante a live. Isso aconteceu comigo, ansiedade rápida. Olha o Eduardo aqui também com a gente, falando da Maratona de Nova York, que vocês acharam da estratégia do Daniel. Cara, muito legal você ter perguntado isso. Porque, assim, foi muita sede ao pote ou podia dar certo? Bom, a gente precisa ter um pouco de cuidado, né, para falar sobre isso, porque a gente tá falando do Danielzinho, né? Putz, uma referência para todos nós, né? Quem dera eu chegar pelo menos perto do que ele tá fazendo, né, cara? Mas vamos lá, vamos dar a nossa opinião, até porque a gente tem o que falar de fato, né? A gente está treinando aí com consistência na médio e longo prazo, então a gente pode dar a nossa opinião com propriedade. Bom, cara, a minha opinião a respeito do que aconteceu com o Danielzinho foi o seguinte: ele de fato saiu. Eu até assisti aquele rapaz que estava com o Ruivo lá comentando, ele usou uma palavra que eu gostei. O Danielzinho saiu com muita propriedade, acho que foi essa palavra que ele usou. Eu concordo com isso até. Só que assim, uma coisa é fato, velho. Ele saiu forte, né? Saiu bastante forte, deixou uma diferença muito grande do primeiro para o segundo. Não que ele não tenha condições de se dar bem numa prova grande, atualmente, batendo de frente com corredores assim do nível dele. Ele tem condições de se dar bem. Só que a estratégia, na minha humilde opinião, poderia ter sido diferente. Não que seria melhor para ele. Isso quem sabe melhor do que ele é ele, o treinador dele. Mas poderia ter sido diferente. De repente, ali, se ele tivesse saído ali, permanecido junto com o pelotão durante a metade da prova, até a metade da prova, e depois deslanchado, esse deslanchar dele depois, ele saberia qual seria o pace perfeito para que ele conseguisse completar a prova. Ele saberia o pace perfeito, dadas as condições climáticas, tudo o que estava acontecendo, depois da metade. Essa é a minha opinião. Então, se ele tivesse segurado um pouco, eu acho, cara, que ele teria tudo ali para brigar ali com... Esqueci o nome do campeão lá. Esses nomes meio doidos, rapaz. Eu sou meio doido para memorizar. Mas, enfim, essa é a minha opinião. E outra coisa, cara. O que faltou nele, que fez ele cair lá, foi glicogênio, bicho. Isso daí é fato. Zerou os estoques de energia dele. Senão ele não teria caído, entendeu? Zerou. Porque realmente ele fez uma força brutal ali no começo da prova. Então, a suplementação dele, eu acredito que também foi um fator determinante. Eu acho que se ele tivesse mandado um gelzinho a mais, uns 2 gelzinhos a mais ali, em momentos específicos, ele não teria caído, cara. Ele teria terminado poderia até terminar se arrastando, mas caído ele não teria. E eu vou até mais longe, eu acho que ele poderia ter brigado por pódio, se ele tivesse usado uma estratégia de suplementação um pouquinho mais eficaz. Bom, essa é a minha avaliação, diante do que eu vivo na prática, também é claro que eu não treino para maratona, né, é outra história. Só que existe um fundamento em tudo isso, nosso corpo precisa de energia, né, bicho? Então, é um baita de um atleta, lógico, né, mas essa é a minha opinião. O que vocês têm a dizer aí? Fala aí, Tedão, primeiramente você, antes da gente continuar para o nosso último tópico. Pelo que eu vi ele falando dele mesmo, entrevista dele nos canais de YouTube, ele disse que ele não se preparou tanto para uma maratona como essa, ele disse. Claro que, se falando de um atleta de elite, né, o melhor atleta do mundo, o melhor maratonista do mundo não africano é ele,
e é um brasileiro, claro que ele alinhou com o técnico dele, toda a estratégia e tudo mais. Eu acho que ele foi ousado demais, né? Eu acho que se ele tivesse sido um pouco mais conservador, observando o pelotão que estava com ele, tanto é que o pessoal foi mais conservador, o pelotão perseguidor estava lá atrás, ele chegou a dar uma diferença de 800 metros, se eu não me engano, né? Muita coisa, pouco mais de 2 minutos, é uma distância considerável, dadas as circunstâncias da altimetria, né? Que muita gente fala que a prova de Nova York, a Maratona de Nova York, é uma prova chata, é uma prova tática, né? Não é uma prova para fazer tempo, e ele passou a meia maratona para 1 em 1, quer dizer, parecido com o recorde mundial lá do Kipchoge, né? Que em circunstâncias diferentes de altimetria, lá, quando ele bateu em Berlim, na Alemanha, praticamente plana, e Nova York não é. E aí juntou muita coisa, né? Eu também ouvi ele falando um comentário com o Sérgio, né? Sérgio, que tem um canal no YouTube, esqueci o nome dele, do canal dele, que ele disse que a alimentação também, por isso que antes dele cair, ele foi ao banheiro químico. Tem lá, tá mostrado. A alimentação que ele comeu não fez bem. Então já começou alguma coisa ruim aí com ele. De forma que, quando ele caiu, realmente esgotou. Foi o limite dele. Foi o limite. Chegou ali sem combustível, realmente não deu mais, não deu. Mas eu acho que ele deveria ter sido um pouco mais conservador e poderia ter, nos últimos 10, 12 ou 15 quilômetros, aos poucos, ir dosando. Capacidade ele tem, e isso é inegável. Mas eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais conservador. É isso. Eu também acho. Até mesmo porque, assim, só alinhando, quem faz provas grandes, assim, acima de maratona, eu digo isso porque eu vivo isso, alinhado com a nutricionista, que a gente refez tudo o que eu vou comer amanhã, não é interessante você passar mais do que 30 minutos sem hidratação e sem suplementação, no caso, carboidrato. Eu já fiz minha maratona sem carboidrato, sem água, sem nada. Mas alinhado, amanhã eu vou fazer essa nova experiência, né? Já está tudo esquematizado. Não ultrapassa, no máximo, 40 minutos sem hidratação e sem suplementação. De preferência, claro que 100 quilômetros a gente está distribuído aí nas paradas certas, nos estados, mas não deve passar. Então, se você passa de uma parada de 30 minutos, de 40 minutos, sem se alimentar, sem comer algum carboidrato, proteína, alguma coisa do tipo, e sem se hidratar, fica complicado manter. E quando o estoque zera, para você se recuperar, é muito difícil. Não. Zerou, acabou, irmão. Zerou, então tem que antecipar. Eu não posso beber água apenas quando tiver sede, até mesmo porque isso não é legal. Você não pode beber água somente quando tem sede. Vai bebendo em pequenas dosagens. Nem que seja 10 milímetros, 20 milímetros, mas vai tomando, vai enchendo o tanque. Mantém um tanque no estoque razoável. Quando secar, aí lascou. É isso. Janderson, o que você chegou a ser noticiado sobre ou você não ficou à parte, campeão? O Everson, na verdade, só por comentário de colegas corredores, entendeu? Aí eu não tenho muito o que dar de opinião, porque eu não acompanhei, né? Mas eu acredito que ele sabia o que ele estava fazendo, né? Por ser um atleta profissional, acho que alguma coisa deu errado ali no caminho. O que eu acredito foi isso. Não, com certeza. Alguma coisa de errado realmente deu, porque um atleta como ele, né, que tá performando do jeito que ele tá aí, inclusive eu acredito que ele vai para São Silvestre também, se eu não me engano, acho que ele vai. E, não tenho o que dizer, né, cara, mas eu bato nessa tecla, eu realmente acredito que, igual como o Ted falou aí, a questão da estratégia, se fosse um pouco mais conservadora, o Washington aqui falando também, ó, se ele tivesse segurado até o quilômetro 30, tinha ganhado, não dá para dizer, né, cara, porque aquele primeiro lá também, esqueci o nome do cara, mas ele tava muito forte, né, mas ganhar, eu não sei, mas pelo menos, cara, no pódio eu acredito que ele iria ali, sabe, top 3 ali, eu acho que ele tinha total chance, total.
Mas, enfim, cara, é a experiência, né? Essa experiência vai ficar para ele aí, ele vai mais uma para a carreira e vai para cima, né, cara? Vai pra cima. Inclusive,